Meu nome é Nelma Darzi, eu sou fundadora da Petite Dance, uma escola de dança especializada na formação profissional de bailarinos, onde já formamos e encaminhamos diversos alunos para grandes companhias de dança no mundo. Atualmente temos 3 unidades, 8 parcerias com escolas e clubes do Rio de Janeiro, totalizando uma média de 2.000 alunos. Eu consegui tudo isso sem grandes investimentos, sem ter sido uma super bailarina, sem alguém ter me ensinado tudo que eu sei. Nessa série de vídeos eu estou dividindo o meu método com vocês, como se tornar um bom professor de dança infantil, que deixa as salas de aula cheias, como despertar o interesse da dança de forma lúdica e que consegue acelerar o aprendizado de seus alunos entre 3 a 6 anos de idade. No primeiro vídeo, eu falei um pouco da minha história e como surgiu a Petite Dance. Falei sobre alguns erros comuns de professores de dança infantil e também sobre a nossa metodologia, como fazemos para reter e motivar mais os alunos em sala de aula. No vídeo 2, eu falei como pessoas comuns já estão aplicando esse método, conseguindo viver da dança, mantendo as turmas cheias. Expliquei como eu contrato um professor, mesmo para quem nunca tenha dado aula de dança. Também comentei sobre as 5 características de um bom professor de dança. Se você não viu, vá lá e veja, vale a pena ver. Eu queria agradecer todos os comentários. É muito importante ter essa troca e esse feedback. E podem continuar enviando as dúvidas, sugestões por aqui, que vamos tentar responder a todos. E nesse vídeo eu vou falar as 10 maiores dificuldades de um professor de dança e como superá-las. Mas antes, eu vou tirar uma dúvida que deixaram no último vídeo. Quanto ganha um professor de dança? É impossível dar um valor exato. Depende da carga horária, quantas turmas o professor tem, mas uma média comum é que professores iniciantes começam com salários que variam entre 2 a 3 mil reais. Os profissionais mais experientes podem ganhar até uma média de 7 a 8 mil reais. Pelo menos aqui dentro da Petite, é muito comum que esses profissionais subam para cargos como coordenadores e gerentes. Então agora vamos falar das 10 maiores dificuldades de professores de dança. Ludicidade versus técnica. Toda atividade para criança precisa ser lúdica, porém sempre unindo a técnica. Não adianta fazer uma brincadeira que a criança vai gostar, mas não está desenvolvendo nada com isso. É importante que o professor tenha o conhecimento necessário e a certeza que cada exercício que ele está aplicando tenha um objetivo específico. E esse objetivo final precisa estar bem claro para você, professor, e para o seu aluno. Se você deseja que aquela criança trabalhe equilíbrio, coordenação motora, isso tem que estar claro para ela e principalmente para você que está aplicando aquela atividade. Nós vamos fazer agora o exercício de equilíbrio, alternando as 2 pernas e depois mantendo o equilíbrio com uma perninha só no chão, tá bom? Muito bem, mas ficou muito fácil, né? Então, aumentando o grau de dificuldade, pensando na devida progressão pedagógica. Agora eu vou tentar ver se eles conseguem fazer na trave, porque já é um pouquinho mais difícil. Na metodologia da Petite Dance, trabalhamos equilíbrio, coordenação motora, dinâmica de movimento, dramatização, psicomotricidade, musicalidade. Mais recentemente, incluímos exercícios de isometria e força. Isso para dar uma acelerada aí no processo do aprendizado e ter um resultado mais eficaz. Aqui na escola, chamamos as turmas de crianças entre 3 a 6 anos de preparação para a dança, pois é exatamente isso. Todos esses exercícios são uma preparação para que futuramente elas utilizem um plié, um tandi, um batimã, e não apenas no balé. É uma preparação única para todas as modalidades de dança. Se no futuro a criança quiser fazer jazz ou dança contemporânea, ela já vai ter recebido essa base. Segunda dificuldade, não evoluir com as aulas. As crianças evoluíram muito nos últimos anos. Elas aprendem mais rápido, desenvolvem coordenação motora mais cedo e muitos professores continuam mantendo aquela mesma aula de balé que aprendemos há anos atrás, que chamávamos antigamente de baby class. Então, por isso que atualmente
nós falamos muito e aplicamos muito sobre esses exercícios de força, para que a criança possa realmente desenvolver o músculo, a densidade da musculatura, que ela possa ter uma consciência do movimento estar sendo executado de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais lenta, ou com mais força ou com menos força. Então isso é importante para que no futuro todos os exercícios possam ser executados de uma forma mais correta, né? No momento que vocês pedem para a criança, por exemplo, esticar os pés. Então a criança ela vai entender o que é o esticar os pés, que ainda hoje é muito difícil. Você chega a criança com 8 anos, ainda não sabe, não tem essa consciência que o professor está pedindo, que é simplesmente esticar um pé num tandi. Então aquela atividade toda que era dada nas aulinhas de baby class, pé de palhaço, pé de bailarina, borboletinha, isso tudo ele pode até ser aplicado de uma forma mais eficaz, né? De uma maneira mais interessante, de uma compreensão melhor por parte das crianças. Outra dificuldade é em relação a manter as crianças atentas e estimuladas. Uma dica que eu acho bacana passar para vocês é em relação à criatividade do professor. Nessa faixa etária, o professor deve ser divertido. Tem que ser um professor meio artista, meio teatral, dominar a turma sem brigar com a criança, mas de uma forma alegre, dinâmica, interessante, lúdica. Isso já vai prender bastante a atenção da criança. Trazer materiais que prendam o interesse dos alunos. Então, por exemplo, você tem uma criança que ela está entediada já da aula, já não quer mais fazer o exercício, já está desmotivada. Você tem uma macete, né? Você pode ter um baú cheio de coisinhas dentro, cheio de objetos interessantes, ou simplesmente uma caixa de papelão que você pode enfeitar. E dali de dentro você tira um lenço, uma bolinha, uma varinha de fada, um chapéu, algum objeto que pode ser útil numa atividade de coordenação motora ou de equilíbrio. Só do movimento de você buscar esse objeto, a criança já vai despertar um interesse maior. Ela já vai se voltar para aquela atividade, já vai participar de uma forma mais interessante, mais participativa. Se preocupem também com a música, né? Você não coloque uma música qualquer para dar um exercício, por exemplo, de flexão e extensão dos pés. Escolha uma música apropriada, que tenha um andamento correto, que possa ter uma acentuação para o momento que você deseja que ela execute uma flexão e para o momento que você quer que ela execute uma extensão. Agora nós vamos então alongar a nossa coluna e a perna e o pé, os dedinhos do pé, tudo muito esticadinho. E quando a música for forte, a gente vai encolher e ficar bem encolhidinho, tá bom? Então, a música ela é fundamental. A criança vai desenvolvendo a noção de ritmo e musicalidade desde a infância. Quando ela chegar com 9, 10 anos, que já iniciaram os trabalhos de barra, os fundamentos específicos do balé clássico, ela já vai ter esse ouvido apurado para identificar a música na hora de um rodejão, na hora de um adágio, na hora de um grammatimã. E isso vai facilitar bastante todo o processo, inclusive da criação coreográfica. Não, como quinta dificuldade está relacionada a manter o interesse na dança. Na minha opinião, a criança se desinteressa ou porque o planejamento daquele professor não está muito adequado à faixa etária dela, ou porque a aula está muito atrasada, com um ritmo muito lento para o interesse ou capacidade, né, do aluno naquele momento, ou ao contrário, a aula pode estar muito adiantada para a capacidade da criança naquele momento. E ela pode se desmotivar por ter muita dificuldade de fazer os exercícios e pensar, eu não gosto da dança. Então é importante que o professor analise se a criança está dentro de um nível adequado da turma para o grau de maturidade dela naquele momento. Se a capacidade e o desenvolvimento motor que ela apresenta está apropriado para aquela atividade que você está adotando, para aquele conteúdo que você está utilizando nas suas aulas. Por isso é importante essa divisão de turmas por faixa etária. Crianças de 3 podem trabalhar com 4, crianças de 5 com de 6. Quando um professor coloca a criança de 3 trabalhando na mesma turma de 6 anos de idade,
isso já dificulta e vem aquela questão que falamos anteriormente, né? A criança de 3 pode se desinteressar porque a aula está muito avançada para o seu desenvolvimento motor, pela sua capacidade motora, e a criança de 6, se você estiver dando uma aula mais apropriada para 3 e 4 anos, a criança de 6 ela pode também se desinteressar, porque a aula vai estar muito atrasada para o que ela gostaria de estar fazendo, pela capacidade, né, de exercício que ela poderia estar fazendo. Então a gente tem que analisar essa questão, porque a motivação ela é fundamental. A criança ela vai gostar daquela atividade que ela vai ter prazer em estar fazendo. É legal também colocar as crianças para assistirem apresentações de turmas mais adiantadas, para que elas possam ver até onde elas podem chegar no futuro. Isso também pode despertar o interesse pela atividade. 6º item, organizar o planejamento de aula. Uma grande dificuldade é organizar o seu planejamento de aula. Como a aula será do início, meio e no final. Em uma aula de nível básico em diante, o professor sabe que precisa começar com uma sequência de barra normal, né? O plié, o tandi, os batimãs GTs, depois no centro, depois o que ele vai dar em diagonal, e aí tudo fica mais fácil. E para crianças de 3 a 6 anos, como que o professor vai desenvolver esse planejamento? O que eu recomendo é uma aula que dure 1 hora. E o que o professor comece com um bate-papo, reúna as crianças para aquele momento da socialização, professor e alunos, para que elas possam falar o que aconteceu no dia anterior, ou no final da semana, ou se elas trouxeram algum objeto que elas queiram mostrar para os colegas da turma. Isso é importante, um momento muito importante, acolhedor, né, que o professor está recebendo os seus alunos. Bom, esse seria o início da aula. Vocês podem gastar uma média de 5 a 10 minutos nesse momento inicial. Depois vocês podem fazer uma atividade que elas possam ficar mais livres, onde elas possam se deslocar, trabalhar o espaço, trabalhar a musicalidade, algo que seja divertido e dinâmico, atraindo o interesse para o restante todo da aula. Esse momento, esse segundo momento da aula, pode ter uma duração aproximada de 10 minutos. Depois, a terceira parte da aula, vamos entrar no conteúdo mais específico, onde a gente trabalha normalmente os exercícios de chão, né, onde as crianças se posicionam em círculo ou em semicírculo. Nesse momento, vamos entrar no conteúdo propriamente dito. Ali nós vamos trabalhar postura, a flexibilidade, movimentação dos braços, das mãos, exercícios apropriados para a cabeça. Então aqui vão entrar vários conteúdos específicos nessa faixa etária. Então esse momento é um momento muito importante da aula, onde você vai estar realmente aplicando objetivos de movimentação para que a criança possa adquirir aquele desenvolvimento motor, de trabalho de força, conforme falamos anteriormente. Então, esse momento da aula, que é um momento muito importante, ele pode ter uma duração maior, de mais ou menos de 15 a 20 minutos. Depois, vamos trabalhar as diagonais, ou em linha reta. Se forem crianças pequenas, não precisam se preocupar em trabalhar somente uma diagonal. Pode ser em linha reta ou em círculo, mas são deslocamentos específicos, como saltinhos em uma perna só, saltinho em 2 pernas, deslocamento na meia ponta, deslocamento elevando os joelhos, deslocamento com deslizes. Então são vários exercícios que vocês podem dar, que as crianças também adoram fazer. Ao final da aula, podemos dedicar mais ou menos uns 5 minutos, que seria a volta calma, onde as crianças vão sentar, vão calçar seus sapatos, pois trabalhamos com elas sem sapatilhas, lembram? E conversar sobre o que elas mais gostaram da aula. Se teve alguma coisa que elas não gostaram, qual foi a música que elas acharam mais bacana, que exercício mais gostaram de trabalhar. Então vocês vão ter esse feedback dos alunos, que vai ser bem interessante para você planejar as aulas futuras. Dessa forma vocês vão conhecer e perceber um pouco mais o interesse da turma. Então, para cada etapa são aplicados exercícios específicos, e esses exercícios têm os objetivos próprios, né, para cada um. Isso vai estar especificado no seu planejamento escolar. Então, se você tem o objetivo de trabalhar a postura, você pode aplicar isso de uma forma lúdica, divertida, brincando, mas que a criança tenha certeza que ela precisa desenvolver a sua postura. E você também, o professor também tem a certeza
de que o objetivo dele é em relação à postura. Dessa forma, você não vai precisar falar se a criança está executando certo ou errado, se está ruim, se está bom. Sempre o comentário vai ser positivo. Vamos sempre dar um feedback para a criança que ela deve melhorar ou simplesmente, muito bem, isso, ótimo. Então, a sétima dificuldade é em relação ao ser criativo. As ideias não surgem do nada. Vocês precisam buscar suas ideias. Leiam livros, assistam filmes, vão ao cinema ou na televisão, devem ir ao teatro, ter um olhar observador. Quando você tem esse olhar, você consegue buscar inspiração em um outdoor, por exemplo. Um outdoor que você viu na rua, ou em algum filme, ou numa música que você escutou e que te trouxe uma inspiração. Quando você adquire esse hábito do olhar observador, você vai criando suas próprias ideias, sua própria percepção em relação à ludicidade, à imaginação da criança e a todo o universo, de simbolismo que a criança possa estar esperando conseguir através de uma aula de dança. É muito comum nas aulas infantis o professor desenvolver sempre a temática da princesa, A criança adora ser princesa, ser bailarina, mas você pode buscar, por exemplo, no Dia do Índio, uma temática relacionada à floresta, à natureza, ou em relação ao zoológico, à praia. Tudo pode ser inspirador, desde que você tenha esse olhar. Não fique limitado somente a copiar o que você viu. Desenvolva as suas próprias ideias. Vou dar um exemplo. Criança gosta de ser princesa e bailarina, Mas que tal fazer um dia uma aula de bruxa? Olha só, vai ser o oposto do que elas estão acostumadas a fazer, A carinha de princesa, boazinha. Ali elas vão fazer uma atividade de bruxa, de preparar um caldeirão, de fazer alguma atividade que possa assustar, com movimentos com dinâmica forte e fraca. As crianças vão gostar também. Algumas vezes eu já usei em algumas aulas essa atividade de fantasma, de bruxa, e algumas crianças demonstravam medo, Então elas ficavam em alguns momentos, por conta da música, dos gestos, elas ficavam com medo. E aí eu parava a atividade, e parava e falava, olha, então vamos mudar, não vamos mais fazer essa história da bruxa, vamos fazer uma outra história. E aí quando eu ia fazer outra história, aquela mesma criança que chorou, pedia para repetir. Pode fazer? Não, vamos fazer de novo a história da bruxa. Então assim, é muito interessante esse universo da criança, em tudo que ela acredita, no simbolismo que ela vê nas coisas. Então é sempre bom o professor ficar atento e observar, Nem sempre o que vocês acham que a criança possam gostar, que é a história da princesa, vai ser o que realmente vai agradar o tempo inteiro, tá bom? O item 8, relação de pais e professores. Uma coisa que com certeza vocês vão concordar comigo é essa relação de pais com professores e com a escola. A gente precisa aprender a lidar, ter paciência, saber ouvir, conversar, saber de que maneira você vai fazer as suas colocações. E nesse momento, quanto mais conhecimento você tiver sobre aquilo que você está fazendo, do seu trabalho, vai ser melhor. Você vai saber se posicionar, explicar as dúvidas dos pais e principalmente passar segurança que os filhos estão em boas mãos. Às vezes as crianças faltam e não é porque elas querem, mas porque os pais não dão tanta importância para aquela atividade e faltam por qualquer motivo, Choveu, não leva, está de castigo, não leva, tem prova, não leva. É importante que vocês façam reuniões com os responsáveis e pode ser até durante uma aula pública. Expliquem sobre a importância da assiduidade delas em aula, que o processo é contínuo e que existem conteúdos específicos em cada aula, que é fundamental para que vocês possam alcançar seus objetivos e para que os pais possam ver a evolução das crianças. Essa conscientização é importante. Não deixe que a mãe pense que é apenas uma atividade extra, onde ela vai subir no palco depois para dançar. Ela precisa saber que é tão importante quanto a escola. Isso pode ser fundamental para o futuro, porque muitas crianças que fazem a dança, é aqui na escola de dança que ela vai conseguir desenvolver e superar algumas dificuldades que elas encontram no dia a dia. Que muitas vezes na escola regular, o professor, numa turma muito cheia, com 40, 30 crianças,
ele não consegue diagnosticar alguma dificuldade motora, ou de audição, ou emocional, que aquela criança possa ter. E muitas vezes, dentro da escola de dança, lidando com o emocional da criança, com a criatividade da criança, com a socialização, é que um bom professor que está atento vai conseguir diagnosticar alguma dificuldade que possa estar atrapalhando o desenvolvimento daquele aluno. Item 9 é a falta de recursos para as aulas. Uma questão que pode parecer um obstáculo é a falta de recursos. Você trabalha em uma escola, por exemplo, uma escola pública, que não tem uma sala adequada, que não tem barra, não tem espelho, não tem material didático. Nesse caso, não se desespere, mantenha calma, coloque sua criatividade à frente de qualquer obstáculo e faça o seu planejamento funcionar. Se nessa escola onde você está trabalhando não tem uma barra para crianças de 3 a 6 anos, ou que não tem o espelho, isso não pode ser um empecilho. Você não necessita da barra nem do espelho de uma forma tão necessária, né? Você pode dar a sua aula mesmo sem a barra e sem o espelho. E se não tiver um material didático? Vocês vão ver em nosso curso que muitos materiais podem ser simples e baratos, inclusive material reciclado, bolinha feita de jornal, instrumento musical feito com copinho ou latinha de refrigerante, ou um simples coco que você pode cortar e fazer um instrumento de ritmo. Você pode trabalhar com pedaço de tecido, boneca velha, bola de soprar. São infinidade de objetos que você pode transformar para suas atividades em sala de aula. Então, é uma infinidade de coisas que você pode fazer de forma criativa e que você pode desenvolver para os seus conteúdos que você vai aplicar em suas aulas. E mesmo não estando num ambiente favorável àquele que você espera, né, que você deseja, mesmo assim você pode dar a sua aula de uma forma com qualidade e eficiência. E por último, são as coreografias, né, o grande problema, né, que os professores se apavoram em relação à coreografia. Mas o que eu posso falar em relação a isso é que muitas vezes a criança que não está conseguindo fazer aquele desenho coreográfico ou aqueles passos que o professor está solicitando em suas danças, muitas vezes o problema não está na criança, o problema está no conteúdo que você aplicou durante aquela coreografia. Então busquem utilizar movimentos e passos os quais vocês já desenvolveram em sala de aula. Isso vai facilitar a compreensão da criança, porque ela já vai estar familiarizada com aquele movimento. Outra coisa são as músicas que serão utilizadas, né? Se você escolher músicas apropriadas, onde a criança vai identificar a marcação, o andamento, o ritmo, a pausa musical, ela vai ficar mais interessada e quando ela tem mais interesse, ela aprende mais rápido também. Então, procure não correr muito com a coreografia, não colocar muito conteúdo diferente e nem fazer muita variação de desenho, de deslocamento. Então, assim, claro que vocês podem usar os desenhos coreográficos, né? Fazer um círculo, fazer uma fila, fazer um desenho mais para o centro do palco. Isso tudo pode ser utilizado, mas procurem não exagerar. Saber que a criança vai estar segura do que ela está fazendo. A criança ela precisa ter prazer no que ela está fazendo. É muito ruim vocês desenvolverem uma coreografia e ficarem depois da coxia fazendo os passos e a criança dançando o tempo inteiro, olhando para a coxia, tentando copiar o que o professor está fazendo. Isso é ruim, ela deixa de ter alegria de estar fazendo ali, participando naquele momento tão bacana para elas. Outra coisa é quando o professor coloca uma aluna maior na frente. Então a aluna maior vai estar lá fazendo skip, linda, maravilhosa, e as crianças menores atrás copiando aquela outra criança. Isso também é muito ruim. Deixa a criança errar, né? A criança de 3 a 6 anos de idade, ela está ali para aprender, ela está ali para brincar, para ter prazer, para ser feliz. Então se ela errar, não tem problema algum, né? O professor não tem que se estressar com isso. É o momento dela, faz parte. Então, aproveitem esse momento para pensar sobre isso e escolher, desenvolver coreografias que sejam prazerosas para os seus alunos. A criança de 3 aninhos, a gente até deixa com que o professor entre, não que o professor faça a coreografia junto com elas no palco, tá? O professor pode entrar, participar como um personagem, né? Por exemplo, se você está fazendo uma coreografia onde as crianças são as flores,
O professor pode ser uma jardineira, pode ser uma camponesa, está vestida adequadamente, está ali no palco para dar segurança para a criança, mas nunca para estar à frente da criança fazendo um movimento e a criança atrás copiando. As crianças a partir de 4, 5 anos, 5 e 6 com certeza, podem estar no palco sozinhas, sem precisar dessa ajuda e desse suporte de uma aluna mais velha ou do próprio professor. Bom, pessoal, aqui eu dei muito conteúdo prático que vocês já podem implementar e melhorar a aula de vocês a partir de hoje. E se vocês estão gostando e têm vontade de se aprofundar mais sobre o assunto, ou se vocês nunca deram aula e querem aprender, nós desenvolvemos um curso muito completo e totalmente online, que contém vídeo com aulas, apostilas e mais de 70 exercícios, ensinando a metodologia que utilizamos dentro da Escola Petite Danse, além de muitas dicas de materiais e músicas. Vocês poderão assistir quando e onde quiserem e voltar a acessar sempre que for necessário. É um curso que vai agregar muito conhecimento para quem já trabalha, para quem quer trabalhar com dança um dia. Até agora disponibilizamos o material gratuito que vocês estão assistindo. Porém, especificamente, esse curso online é um conteúdo bem mais elaborado, onde temos um custo maior em relação à plataforma, à elaboração do conteúdo, a produtora de filmagens com crianças demonstrando os exercícios e muito mais. Então esse curso tem um custo, porém ele vai te dar todas as informações necessárias para que você consiga dar uma excelente aula para crianças. Na próxima semana vocês vão saber o valor desse curso e como poderão fazer para adquiri-lo. Não deixem de olhar a caixa de spam, é importante para vocês não perderem nada. Vamos abrir as inscrições na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Vocês vão receber um e-mail com todos os detalhes do curso. As inscrições vão ficar abertas até sexta-feira da semana que vem, ou até esgotarem as vagas. Lembrando que essa é a única turma que abrimos esse ano, e as vagas são limitadas. Agora eu vou mostrar alguns depoimentos das pessoas que participaram da primeira turma desse curso. Meu nome é Alisson Venâncio, sou bailarino profissional. Dancei por um tempo na Companhia de Orlando, mas eu decidi voltar. Até então eu estava perdido aqui quando eu voltei pro Brasil, eu não sabia o que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com dança, mas eu estava muito perdido. Eu fazia aula, mas eu não sabia dar aula, não sabia a didática de ensinar. Eu fiz o Ensinando Dança para Criança, hoje eu vivo disso. Até então eu não sabia dar aula para criança. E eu trabalhei esse lado, eu hoje vivo, dou aula para crianças, para adulto. E é isso, valeu super a pena. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cristal, eu sou engenheira de produção e estudei balé durante muitos anos, quase minha vida toda. E fiz o curso de didática de ensino da professora Nelma Darzi, a diretora da Petite Danse. Um dos cursos mais diferenciados e ideais, né, para quem quer seguir a carreira como professor ou também quem quer aprender como curiosidade. Eu sei que esse curso não é dado em todo lugar, então assim, eu ter feito foi um diferencial para outra carreira que eu segui também, porque além de engenharia também dou aula de balé nos meus horários disponíveis, do trabalho com crianças. Então o curso de didática de ensino, ele justamente prepara o professor para dar aula e a Nelma vai justamente indicando, né, qual é a didática que você tem que ter com cada idade, quais são os passos que você vai apresentar em cada nível, o que é mais adequado para cada idade quando está se tratando de crianças. E tudo isso de uma maneira bem simples e lúdica também, né? Porque eu lembro muito dela mostrar, exemplificar e a gente participar de aulas de professores da Petit com exemplos muito lúdicos, né? E é o que as crianças precisam nessa primeira parte da infância, né? Do contato com a dança, que seja uma coisa prazerosa e mais divertida. É isso, gente. Espero que vocês façam o curso. Meu nome é Jelly Furtado e eu fiz o curso de didática do ensino da dança infantil com a Nelma Darzi. E esse curso mudou minha vida. Ele me deu uma nova perspectiva no mundo da dança
e permitiu que eu vivenciasse um lado que eu não conhecia ainda, que era o da sala de aula como professora. E hoje eu dou aula de balé clássico, dou aula de jazz e de PBT também. E eu amo o que eu faço, essa é a minha profissão, sou professora de dança, e muito esse curso me ajudou. Então eu convido vocês para vivenciarem também um pouquinho desse curso, para participar, porque eu sei que vai ajudar muito vocês, assim como me ajudou. Oi, gente! Eu me chamo Juliana, eu tenho 29 anos, mas a minha história com a dança começou quando eu era bem pequenininha. Quando eu tinha 6 anos, eu pedi muito para minha mãe me colocar no balé, porque eu via as meninas na ponta do pé e eu queria muito fazer aquilo. Só que ao mesmo tempo que a minha família sempre gostou de me ver dançando, eu escutava dentro de casa que balé é hobby e que hobby não é a profissão. Então eu precisava escolher uma carreira de verdade, que eu não fosse morrer de fome para minha vida. Então, quando chegou a época do vestibular, de eu escolher uma profissão, eu acabei escolhendo Direito. Eu me formei numa das melhores faculdades de Direito do país, eu fiz o FRJ, e eu estava estudando para concurso, só que eu não estava feliz com aquela vida, com aquela rotina. Chegava segunda, quarta e sexta, que eram os meus dias do balé, eu ficava assim, graças a Deus, hoje tem balé para me tirar daqui. Era o momento mais feliz do meu dia, aqueles momentos à noite que eu ia fazer minha aulinha de balé e eu saía feliz da vida. Chegava em casa já contando o que eu fiz na aula. Olha que legal que eu fiz. Eu comentava isso com a minha mãe e com o meu pai, mas não tinha tanta importância assim para eles, porque afinal de contas era só o meu hobby. Mas chegou um momento que ficou tão nítido pra mim que eu não tava tão feliz assim com o Direito, que eu decidi largar em nome do balé. E inclusive esse ano eu cancelei a minha OAB, porque de fato eu nunca me veria trabalhando com aquilo. E graças ao curso de didática infantil, eu comecei a ver na dança uma opção sim de carreira para minha vida e uma opção sim para eu finalmente trabalhar com aquilo que eu amo. Esse ano eu já dei minhas primeiras aulas de balé. A primeira aula minha foi horrível, eu não sabia direito o que fazer, como administrar o tempo. Eu perdi muito tempo explicando exercícios de chão para as meninas, mas depois, na segunda aula, a minha professora que me auxiliou, me assistiu, fez todas as correções que precisava para eu melhorar, e na segunda aula já foi bem melhor. Eu recebi um áudio de uma outra professora falando: olha, Ju, as crianças adoraram a sua aula, falaram que gostaram muito, e eu vi realmente como uma chance de despertar aquilo que eu sempre tive em mim, que foi o amor à dança. Porque no final de contas, né, o que importa mesmo é você trabalhar com aquilo que faz você feliz, né? Eu não ia conseguir ser feliz atrás de 1000 volumes de processos, atrás dos vademecums. Eu sempre estive nesse mundo, então não ia ter como eu trabalhar com outra coisa que não fosse com dança. E eu gostaria que todo mundo tivesse esse sentimento de trabalhar com o que ama. Ninguém pode ser infeliz pro resto da vida. Não esqueçam de acompanhar a escola no Instagram e no YouTube. Eu vejo vocês na segunda-feira.